Voltando aqui à nossa entrevista, como o senhor avalia o atual cenário político do Brasil? É triste, né? É triste. O cenário político do Brasil é o maior escândalo de corrupção da nossa história, que é o escândalo do Banco Master, pegando gente de todos os lados. Descobriram agora que o Caiado, pré-candidato a presidente, inclusive um cara que eu admiro, participou comigo do impeachment da Dilma, agora ele também recebeu o Vorcaro e foi convencido pelo Vorcaro a mudar de certas posições. Falamos do escândalo do INSS, que envolve boa parte da classe política, inclusive a família do atual presidente da República, o Lula. Aí a gente olha os dados e os indicadores do Brasil, o Brasil vai para uma crise que ele vai quebrar nos próximos 2 anos se nada for feito. Segurança pública, o crime organizado tomando todos os estados, especialmente do Nordeste. Rankings internacionais de educação, o Brasil caindo pelas tabelas, desempenho horroroso. Então nós estamos muito mal, o cenário político é muito ruim. E aí o que as eleições têm? As eleições mostram o Lula concorrendo para a reeleição, graças a Deus as pessoas despertando, e eu estou rodando no Nordeste, e eu estou vendo aqui no Nordeste as pessoas despertando para o problema que é o lulismo, o fato que eles não têm nada a entregar. Flávio Bolsonaro, que é membro de uma família que é envolvida em escândalos de corrupção, ele próprio é envolvido em escândalos de corrupção, é um homem muito problemático, um péssimo parlamentar, preguiçoso, não sabe votar, toda vez que vota errado ele fala que não leu, que se esqueceu ou que apertou o botão errado. Votou agora numa agenda completamente contrária dos eleitores dele e estava negociando agora a nomeação do Messias, que é o Bessias, que é um aliado do Lula, para o STF. Ou seja, os nomes são muito ruins, infelizmente. Então o cenário do Brasil é se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Só que tem a gente para enfrentar o bicho. E eu estou rodando o Brasil para despertar as pessoas para esse problema que nós estamos vivendo. Falando em despertar, o senhor acha que ainda a população brasileira está muito presa ainda ao lulismo, ao bolsonarismo? Em parte, sim. Em parte, sim. Porque em qualquer lugar do mundo, você trabalha com o fla-flu, que a gente chama, né? Você tem um ou é o outro. E é fácil pensar com essas categorias. A gente vai ver até em livros religiosos, tem Deus e tem o diabo, sabe? Tem Jesus, tem Lúcifer. Você tem esse dualismo. E esse dualismo não tem que existir. O dualismo não tem que existir, primeiro porque o diabo não tem que ocupar espaço em nada. E o que eu falo para as pessoas é, de um lado você tem o capeta, que é o Lula, e do outro você tem o Judas, que é o Flávio Bolsonaro, que é a família que trai as pessoas. Então nós temos que ter um outro caminho. E não é nem terceira via, é a única via. Quais são os problemas do Brasil, independente se você é de esquerda ou de direita. O que nós temos que resolver para ter estrada que funciona, para ter moradia, para acabar com as favelas, para fazer a economia crescer, para fazer as pessoas saírem do Bolsa Família. Eu não quero, assim, uma das coisas que rolam muito, mas é assim, não, um monte de gente na minha cidade está com Bolsa Família. Eu não quero que as pessoas estejam no Bolsa Família. Falo olhando para a câmera. Eu vou diminuir o número de pessoas no Bolsa Família, aqui no Maranhão. Marmanjo que está ganhando Bolsa Família com 25, 26 anos, achando que é legal, só que vai fazer um bico, vou botar você para trabalhar, vai ralar, vai ter frente de trabalho na tua cidade, papo reto, entendeu? E vamos fazer a atividade econômica crescer. Aqui no Maranhão, uma dica para as pessoas, o maior ICMS do Brasil, que é o Imposto de Circular Mercadoria e Serviço, é o mais alto do Brasil. Como é que um estado tão pobre como o Maranhão cobra o maior imposto e não entrega nada com esse imposto? Uma das piores educações, uma das piores sistemas de segurança que a gente tem no Brasil, está no Maranhão, e ainda cobra imposto tão alto. Então, o que eu falo para todo mundo é, se a gente focar no problema, chutar os ladrões que tem no meio do caminho, a solução está aqui. Tanto que o próprio Maranhão, o Maranhão está fácil, tá? É mais difícil você crescer o Ceará, tem um clima muito mais complicado, a terra é árida, do que aqui. Aqui tem terra boa para tudo quanto é lado, tem energia elétrica, tem rios, tem água abundante, dá para desenvolver com agro, tem um porto muito bom, tem acesso ao Atlântico Norte, aos Estados Unidos, à Europa, ao Canal do Panamá muito mais fácil, dá para transformar o Maranhão numa potência. O problema é que tem um trabalho de profissionais. Os políticos aqui são profissionais, a começar o tal do Brandão. Eles são muito profissionais de deixar o Estado uma porcaria. E aí as pessoas não acordam. Eu tô aqui para despertar. Minha missão, o nome do partido nosso é missão, é despertar as pessoas. Se elas me elegerem para presidente da República, eu vou fazer uma revolução, vou tornar o Brasil um país sério. Só que se minha candidatura já servir para acordar as pessoas, é algo incrível. Eu fico até mais feliz se a gente despertar as pessoas. Preciso que elas despertem para o problema. Já a gente volta a falar do partido Missão, mas o senhor fala muito em fundir os municípios. Como é que isso funcionaria na prática? É alterar 2 artigos da Constituição e permitir que o governo federal faça um plano que pegue municípios pequenos que não se sustentam. Como é que funciona? Quem está assistindo em casa? Tem vários municípios que têm 5, 10, 15, 20 mil habitantes. Esses municípios, se eles estiverem gerando renda, por exemplo, tem muitas empresas e eles pagam as próprias contas e os indicadores de saúde, educação, saneamento básico estiverem bem atendidos, o município pequeno pode existir, não tem nenhum problema. Agora, se o município é sustentado com o dinheiro do governo federal, ele não gera riqueza e a população é maltratada, aí eu vou juntar eles, 1, 2, 3, 4, 5 municípios, transforma num município só, demite esse monte de vereador, os famosos babões de política, demite os babões que tem lá na prefeitura, que trabalham de mentira, de assessor, demite os demais prefeitos, tem um só prefeito e só 9 vereadores. E eles não vão trabalhar simples, com a regra que eu estou chamando da reforma administrativa, com lei de responsabilidade
responsabilidade gerencial, o que nós vamos fazer é, esse prefeito assume, só que ele tem uma série de metas e indicadores para cumprir. Se você tem só 10% de saneamento básico ou de fornecimento de água, vai ter que subir para no mínimo 30% no mandato dele em 4 anos. Se não subiu para 30%, se não melhorou os índices de educação, se melhorou a fila nas UBSs, ele fica inelegível, ele não pode concorrer na eleição seguinte. Ah, não, mas e se ele for popular porque ele fez um show do Safadão? Primeiro que eu não vou deixar ele fazer um show do Safadão, não vai poder comprar voto de ninguém. Segundo, se ele for tentar comprar o voto das pessoas, eu vou prender a pessoa que está vendendo voto e vou prender o político que estiver comprando voto. E terceiro, que ele vai estar inelegível. Agora, se ele cumpriu a meta, se foi um bom prefeito, melhorou o saneamento básico, melhorou a educação, melhorou a segurança, fez empresas se instalarem ali, o município começou a esquentar, a economia cresceu, as pessoas estão com emprego, estão comprando uma moto, estão comprando um carro, estão fazendo uma casa, a vida começou a melhorar, o cara vai poder fazer o show do Safadão no município dele numa boa, tá? Eu vou querer ver a população daquele lugar feliz, ele vai poder concorrer à reeleição e o partido dele ainda ganha fundo partidário eleitoral como prêmio porque ele foi um bom prefeito. Então a gente tem que bater no político que não presta, no prefeito, mas se o político que presta, a gente tem que premiar. Essa é a regra que a gente vai fazer. Fazendo isso e fundindo o município, a administração aqui vai melhorar tanto, mas eu te falo, tanto, que vocês vão dar um salto. O Maranhão vai começar a crescer 10% ao ano, 10 a 15% ao ano, até começar a pegar o ritmo de ser um dos maiores estados do Nordeste, que é o que ele tem que ser. Agora falando do Partido Missão, que ele surge como uma alternativa no cenário nacional, o que diferencia o Partido Missão dos demais partidos? Começar pelo nome, né? Todo mundo que acompanha partido político no Brasil vê que é uma sopa de letrinha. PSB, Partido Socialista Brasileiro, PMDB, Partido da Mobilização Democrática Brasileira. Ninguém sabe o que significa isso aí. E missão significa o seguinte, o que significa quando você está numa missão? Você tem uma ideia, um plano, e você tem um período de tempo para implementar. Isso se torna uma missão. A missão, como o nome do partido, significa que nós somos um grupo de pessoas que tem um senso de urgência. O que é urgência? Eu preciso, enquanto eu estiver vivo, nos próximos 30 anos, fazer o Brasil virar um dos 5 maiores países do mundo. Essa é a nossa missão. Eu quero que daqui 30 anos o meu país esteja junto com China, Rússia, Estados Unidos e Índia, mandando no mundo. Mandando foguete para o espaço aqui da base de Alcântara, no Maranhão, tendo alta tecnologia, produzindo inteligência artificial, tendo forças armadas poderosas, destruindo o crime organizado, sendo influente. Essa é a missão. Então, o meu partido surgiu para cumprir isso. E aí a gente fez uma lista de políticas que a gente tem que implementar para fazer isso, publicamos isso em livros e montando o partido. E minha pré-candidatura hoje é para isso. Então, quando os outros ficam lá com blá, 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 e eu gosto muito do Lula, não, o Bolsonaro tem lindos olhos verdes, eu tenho um plano, eu quero implementar, eu estou com pressa, eu preciso fazer meu plano ser implementado rápido. Por isso que eu já sou pré-candidato a presidente. É um senso de missão, um senso de urgência. Falando em partidos, o senhor fez uma crítica ao PSOL. Qual foi o principal ponto dessa crítica? Puxa, eu faço tantas críticas ao PSOL. Então, o primeiro problema do PSOL, por que o PSOL existe? O PSOL é um partido de sabotagem à soberania nacional. Se for a última crítica que eu fiz recente a ele, é porque o PSOL, veja só o absurdo, ele entrou no STF, junto com um monte de ONG que recebe dinheiro dos nossos concorrentes da Europa, para impedir que a Ferrogrão, que é uma ferrovia que escoa a produção de soja do Brasil, do agro, especialmente no Mato Grosso, termine. Eles não querem que a gente tenha uma obra para, em vez do caminhoneiro ficar cansado na estrada entregando a mesma produção sempre, uma ferrovia atenda a produção do Brasil, fazendo que sobre mais divisas, entre dinheiro no Brasil, a gente possa fazer mais políticas sociais. O PSOL não quer, porque o PSOL trabalha a serviço dessas ONGs americanas, alemãs, norueguesas, que não querem que o Brasil tenha um agro forte, porque eles estão protegendo o agricultor deles. Isso está acontecendo aqui no Maranhão agora. O ICMBio quer pegar toda a área perto do Porto de Itaqui, quer interditar porque tem que ter 20 pescadores ali. Então você tem que ter 20 pescadores funcionando, que nem existem mais pescadores, ninguém está pescando ali. É uma não economia, aliás, ninguém quer no século XXI que as pessoas fiquem vivendo de pesca de subsistência. E aí querem interditar uma região que pode ser super desenvolvida, a gente pode instalar empresas que podem criar produtos que vão ser exportados para fora do Brasil. Ou seja, essa agenda de sabotagem que o PSOL apoia em todos os lugares do Brasil, impede os lugares mais pobres do Brasil de crescer. Portanto, o PSOL é inimigo do Brasil e ele tem que ser combatido assim.